Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui me movimentando, melhorando. Nossa imagem está aqui um pouquinho balançada, porque eu estou segurando o celular na mão. Não tenho ainda o suporte para colocar na cama. Mas já estou voltando ativa. Já estou aqui voltando ao meu trabalho, fazendo também os nossos encontros. Então, vamos retomar a nossa oração e eu quero trazer uma reflexão a partir do que a gente falou ontem. Como nada é por acaso, eu tive uma experiência à noite muito interessante. Quem não viu o vídeo de ontem, dia 18, eu falei sobre aquela experiência de mediunidade, que eu sentia medo. Não é que essa noite eu comecei a sentir arrepio e frio. Não que não tenha esfriado aqui, à noite faz um friozinho, mas não era isso. Eu acordei sentindo muito isso. Eu ficava arrepiada, sentia frio, um arrepio no corpo todo. Eu me cobria e não adiantava. Eu continuava ficando arrepiada e sentindo frio. Com muita frequência. Vinha um arrepio e frio, arrepio e frio, arrepio e frio. Falei, não estou com febre. Então, eu falei assim, eu sei que eu não estou com febre, porque eu sinto, né, no corpo como que a febre funciona em mim. Falei, isso não é febre, isso é outra coisa. E que outra coisa é essa? E eu senti que era uma forma de dizer assim, você não estava falando sobre a mediunidade, o medo, e agora você quer fazer uma conexão amorosa, uma conexão com a espiritualidade, na base do, né, formar esses elos de conexão que eu falei, elos de amor, elos de fraternidade, elos de empatia. Então eu senti e veio essa necessidade de fazer uma oração e veio automaticamente a palavra proteção. Fazer a proteção espiritual. E como eu tinha falado da proteção para que a gente não se feche à experiência, mas que a gente se abra para a experiência, justamente o contrário, eu fiz isso. Eu orei, pedi assistência dos meus mentores espirituais, meus amigos espirituais, para que eu pudesse, sim, perceber a experiência, perceber o arrepio no corpo, perceber o frio e perceber que ali podia ser uma sensibilidade, uma capacidade do meu corpo responder a uma percepção. A gente fala extrasensorial, né? Extracorpórea, mas é uma percepção das vibrações, desse campo que a gente emite, né? A gente emite um campo eletromagnético, os espíritos emitem campos também energéticos, e a gente vai captar isso. E nessa hora, a oração deve ser para que a gente auxilie a nós e aqueles que estão conosco. Então, a gente pode contar com a ajuda dos nossos amigos espirituais.
não vai faltar ajuda. E a parte da oração de hoje é: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse pão, ele é um alimento do corpo e da alma. A gente está aqui no corpo, precisamos do alimento para o corpo. Mas somos espíritos, precisamos do alimento para a alma. E o que a gente pode pensar em termos de alimento para a alma, se não nos alimentarmos com bons pensamentos, bons afetos, né, emoções, sentimentos, e nos alimentarmos de oração, então, dessa conexão com a espiritualidade, que vai nos colocar num padrão de vibração de muito amor, um padrão mais elevado no sentido, né, de outras faixas de sintonia, outras faixas realmente de vibração. A energia, ela funciona como onda e partícula, né? Então, são essas ondas, a gente mede a frequência por elas. Então, vamos lá. Se eu, na oração, eu busco esse alimento da alma, se eu busco emitir bons pensamentos, dizendo: aqueles que estão aqui conectados comigo, que podem estar em algum tipo de sofrimento, que eles possam receber esse auxílio, receber junto comigo, eles podem orar, junto comigo, eles podem se sentir abraçados, amparados, acolhidos. Não é assim: pelo amor de Deus, afasta esses espíritos aqui de mim. Não, esse é o medo falando. A experiência é: olha, somos todos a mesma coisa, somos espíritos. Aqui, num plano mais denso da matéria, dali, que eu não vejo, que eu não ouço, num plano mais sutil, de modo que o denso a gente vê. Então, os espíritos nos veem, os espíritos desencarnados nos veem, mas nós, no plano mais denso, só com a sensibilidade mediúnica para ver esse plano mais sutil. E a gente tem, a mediunidade todos nós temos. Então, o que a gente pode fazer? A oração é uma conversa. A gente não precisa ficar preso a um modelo. Nós estamos aqui na oração do Pai Nosso, porque Jesus, atendendo a um pedido, está lá em Mateus, né, o Evangelho de Mateus. Jesus atende. Ele é o guia da humanidade. Ele é o mestre. Ele vai nos trazer, em poucas palavras, né, sintetizando uma grande ideia de como que a gente pode buscar se conectar com essa inteligência amorosa e criadora do universo. Honrando, louvando, conectando com as nossas necessidades, pedindo e depois agradecendo, que é o que a gente vai ver no final dessa oração. Então, vamos vibrar amor, vamos olhar para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados como iguais. Não há diferença. Lembra que eu falei no sofrimento? Não há diferença. Todo mundo aqui sofre. Então,
Eles se conectam conosco a partir de algum sofrimento, ou eles se conectam conosco buscando aquilo que eles precisam. Então eles vêm para ouvir uma palavra de conforto, eles vêm para poder se nutrir, porque o pão Deus oferece para todos os seus filhos no dia de hoje. Então eles vão receber. Lembra que eu falei? A gente precisa ter uma abertura para se conectar e poder dar. Então, o que eu vou te propor como uma tarefa de hoje, de reflexão, mas também tarefa mesmo. Perceba toda a oportunidade que você tiver no dia de hoje para oferecer o pão nosso de cada dia. Dá hoje. Então, Deus nos dá, Ele nos provê. Vamos fazer o exercício de ofertar, de dar o que nós tivermos, que é o pão da vida. Qualquer coisa, não é objeto, não é material, é o que nós tivermos que possamos distribuir, possamos ofertar e que nutra a alma e o corpo, se for preciso, de alguém. Essa é a mensagem de hoje. Quando a gente faz isso, abre esse canal e oferece o pão nosso de cada dia, esses espíritos recebem, encarnados e desencarnados, eles recebem, saciam a fome, saciam a sede, entendendo a fome, a sede, como Jesus também falava, porque não é só de pão que vive o homem. Então, é saciar uma fome de carinho, de atenção, de uma palavra, saciar a sede de conhecimento. Então, é muito mais, é muito maior. A gente pode oferecer um monte de coisa que nós somos seres em necessidade. Então, vamos receber, saciar aquela necessidade e, a partir disso, essas pessoas podem seguir o seu caminho, cultivando aquela sensação de bem-estar, de plenitude, de satisfação. Então, vamos dar carinho, vamos dar atenção, vamos dar uma palavra de consolo, vamos ser empáticos, vamos dar o pão físico, e o pão material e o pão espiritual. Porque eles vão partir e vão continuar sendo assistidos, mas agora eles estão emitindo para nós a gratidão. Então a gente recebe aquilo que a gente precisa, que nos alimenta, que é a força, a energia da gratidão de todas aquelas pessoas que a gente ajuda. Eu falei, estamos aqui numa troca. Estamos trocando, aprendendo junto, nos conectando e trocando todas essas informações, energias, porque assim somos, seres sociais, seres para troca. Vamos doar e receber no dia de hoje o pão nosso que Deus nos oferta. Tenha um excelente dia e a gente se vê no próximo encontro.